Olá, como é bom estar com você todos os sábados aqui na TV Ceará, Canal 5, com o nosso programa Semeando. Mas hoje nós vamos celebrar juntos, eu, você, Padre Francisco e irmão Isaac, os 40 anos de fundação do Instituto Nova Jerusalém, que foi fundado pelo querido já santo Padre Caetano de Tilesse, um dos meus formadores espirituais, a quem eu devo muito a minha caminhada na igreja. Está no céu, e eu digo para você que eu já alcancei uma graça através do meu querido amigo santo lá no céu, Padre Caetano de Tilesse. E é com muita alegria e emoção nós vamos reviver os melhores momentos, os nossos relacionamentos, os encontros lá em Nova Jerusalém. Por isso eu vou conversar logo com o Padre Francisco. Padre Francisco, como é que surgiu o Instituto? Bom dia, doutor Biapina. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A Nova Jerusalém é uma inspiração do Espírito de Deus, nascido do Cisterciência e enraizado na espiritualidade da RCC, da Renovação Carismática, que o senhor conhece muito bem e que vivemos esses momentos, os primeiros anos de renovação, e nós fomos aqui em Fortaleza o celeiro, né? E a partir da renovação nasceu esse desejo de um jovem querer ter uma experiência mais aprofundada com Deus. Sim. E aí nasce a Nova Jerusalém, que um jovem, numa profecia daquela do Apocalipse, né, 21, eu farei de você uma Nova Jerusalém. E a partir daí nasceu essa inspiração com a espiritualidade da FCC, da Renovação Carismática, que nós estávamos no auge naquele tempo, né? Sim. E aí Nova Jerusalém nasceu por aí, uns jovens, uns 14 jovens, resolveu fazer essa experiência. E entre esse, eu sou um que fui apenas para rezar, né? Sim. E aí estou já 40 anos naquela casa lá, que nós temos, graças a Deus, Deus produziu muita coisa boa. Temos aqui o irmão Isaac da nossa casa e muitos que estão por aí caminhando, né? Então a Jerusalém nasce do desejo do coração de Deus e também da inspiração do Padre Caetano, que não quis trazer a Europa para cá, mas quis que do Pirambu, das areias do Pirambu, nascesse também esse projeto de Deus. Então Nova Jerusalém nasceu por aí no dia... Os jovens se reuniram lá, a primeira turma, logo no dia 11 de janeiro, e no dia 16 de janeiro começou o encontro, o retiro de Santo Inácio, de 15 dias. Foi por aí que começou. E o irmão Isaac, como é que foi o seu conhecimento lá do Instituto? Como é que começou a sua vocação lá no Instituto Nova Jerusalém? Você que é mais jovem, ele que é o mais velho e o mais jovem, né? Nesses 40 anos. Bom dia para todos. Meu caminhar com Nova Jerusalém começou quando abriu a fundação em 2012 na minha cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Eu estava em outra paróquia, estava num momento da minha vida em que eu estava buscando, né, conhecer mais sobre Deus e principalmente numa pergunta que sempre me leva: o que é ser igreja, o que é a igreja? Então foi aí onde eu me topei com a Nova Jerusalém. Estava numa paróquia e o bispo Dom Mariano mudou as paróquias, morava já na zona rural, e aí eu conheci o Padre Paulo, né, que foi para lá, o Padre Carlos César e o Marcelino, e com isso tive o contato, né, desde o início mesmo da fundação, que eu tive que apresentar as comunidades da zona rural, e começou, né, nesse caminhar. Vim fazendo os processos realmente vocacional só de 2014. Em 2015 foi que entrei no aspirantado e em 2016 resolvi ingressar na Nova Jerusalém, entrando no postulantado. Hoje eu já renovei meus votos esse ano, né? A terceira vez que estou renovando meus votos e me sinto muito feliz, porque o que me trouxe mesmo foi justamente a espiritualidade da Bíblia, né? A palavra de Deus, que nos abre mais esse olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos cada vez mais beber essa água da vida, essa palavra que nos alimenta. Você teve conhecimento pessoal com o Padre Caetano?
Não tive. Não né? teve, né? Porque Só sabe a história Só dele. sei a história. Tanto que em 2010 foi justamente quando eu estava terminando o ensino médio e foi o ano que o Padre Caetano faleceu, né? E foi justamente o ano que também eu decidi buscar voltar para a Igreja Católica, né? Porque às vezes a gente somos católicos, dizemos que somos católicos, mas não participamos. Então foi em 2010 que realmente eu retornei a buscar, né? Saber mais sobre o meu batismo, saber mais o que é ser cristão. E aí foi isso que me chegou até a Nova Jerusalém. Quando eu vi você com a Bíblia, chegou com a Bíblia, aí a gente já identifica, é Nova Jerusalém, que era o carisma que realmente do Padre Caetano, biblista, grande teólogo, né? Respeitado no mundo todo. Vamos conversar um pouco sobre o padre. Passa aí para o Padre Francisco. Vamos recordar um pouco aí sobre o Padre Caetano. Ele veio da Bélgica, era nobre, não é isso? Doutor Biapina, todos que estão nos acompanhando, né? Querendo primeiro, assim, elevar essa presença do padre, né? Ele, apesar de ser passado 22 anos no mosteiro, né? Cisterciência, né? Ele era de uma família, não era tão bastada, segundo ele, né? Sim. Mas era uma família já bem conceituada, né? De cônjuge, toda essa na Europa tem toda essa nomenclatura tão importante, né? Que faz a Europa. E o padre saiu da sua família para escolher o mosteiro. O padre serviu o exército, ele foi... Teve na Segunda Guerra Mundial, mas o coração dele estava preso, né? O chamado de Deus. E segundo consta no livro que eu li sobre a história dele, que na guerra, o povo dizia, atira Caetano, atira, ele não deu nem um tiro. Né? Então é essa coisa, né? E ele resolveu vir fazer uma experiência no Brasil, né? Sim. E nessa experiência, ele veio para Salvador. Que ele tinha conseguido a entrada no Brasil através do bispo da primado, que era, naquele tempo, era o bispo que foi cardeal no Rio de Janeiro, né? O Dom Eugênio Salles. Sim. E de lá ele quis vir para o Ceará e quis trabalhar numa área mais pobre, mais necessitada, e então pretendiam que ele viessem para ser um grande professor no Instituto, chamava de primeiro ITEP, né? Uhum. Mas ele veio, mas ele pretendia ficar, ele viu, e outro amigo dele quis ficar no Pirambu, porque lá ele se identificava mais, então ele não quis nem ir para o seminário da Prainha, quis morar no Pirambu. Quando chegou, pegou ainda a falta da água, não é bem pautável, e ter toda essa dificuldade, né? Mas foi lá que ele se identificou, porque uma coisa que o padre tinha sempre na mente era aquilo que a mãe dele dizia para ele, né? Que ele dizia, você não sabe o que é ter uma família. Uhum. E aí, quando o padre foi morar no Pirambu, aí o padre, com essa inquietação que a mãe dele sempre dizia, filho, você precisa saber que é uma família, ter uma família, possuir uma família. E ele resolveu também ter uma família. Uma família, não só... Ele não tinha ideia de paróquia, ele tinha ideia de comunidade, né? É uma das coisas. Depois, ele quis uma família, ele criou uma creche, né? E que é para ter como cuidar de gente, de criança, não sei o quê. E que ele, nessa creche, ele criou mais ou menos umas 100 crianças, né? Criança que era, às vezes, deixada na porta lá, abandonada. E ele teve essa função também. E aí, nessa função, quando ele começou também e viu que tinha algo novo, que foi quando ele começou a participar da renovação. Sim. Aí da renovação foi que ele teve mais força e viu que era possível que a vida do mosteiro pudesse ser introduzido nas areias do Pirambu, que o povo mais simples tinha direito de conhecer a palavra de Deus no seu fundamento mais profundo. Então, a partir daí, aquele conhecimento que ele tinha como professor da palavra, que dava para os seus irmãos no mosteiro, né? Então, que esse pessoal mais simples também tinha esse direito de
conhecer a palavra de Deus e beber dessa palavra. E aí, a Nova Jerusalém nasce de todo esse contexto bonito e que eu acho que os frutos estão produzindo, né? Muitos frutos. Você falando sobre a Bíblia, na nossa amizade era muito grande com o padre, né? Graças a Deus, eu tive convivência com muitos sacerdotes santos, muitas pessoas santas. E um dia eu estava em casa, ele ligou para mim: Biapina, vem aqui, eu quero lhe consultar. Eu pensei que era como advogado. Eu disse: pois não, padre. Peguei o carro e fui direto para o instituto, né? Cheguei lá com o padre Caetano. Ele disse assim: Biapina, eu vou receber uma herança lá dos meus familiares na Bélgica, de um certo valor, e estou querendo, com esse dinheiro, comprar livros. O que você acha? Que eu devo comprar esses livros? Eu sabia que ele realmente é um estudioso, não é? Biblista, né? Eu disse: padre, o senhor é um biblista, o senhor é um homem que ama, é um intelectual. Compre esses livros, né? Ele comprou os livros, mandou me chamar para ir à biblioteca. Eu me lembro muito bem que era um caminhozinho de cimento, uma escadinha, né? Bem simples, a gente andava assim, encostando assim, ele muito altão, ele na frente, né? Quando eu cheguei lá no alto, quando eu vi aquela visão de tantos livros e bíblias, e ele foi me mostrar uma Bíblia deste tamanho, em hebraico, outra em grego, outra... Ele lendo tudo, hebraico, em grego, a língua de Jesus e tal, e eu fiquei impressionado com isso. E não foi só isso também, porque lá, através dele, né, nós que somos carismáticos sabemos da cura interior. Eu era um cara muito tímido, isso é um testemunho agora pessoal. No público, eu não me levantava para falar, certo? E eu ia para o grupo de oração lá, no meio dos pescadores, do pessoal pobre, e me sentia mais seguro, porque eu era o doutor e os pobres ao meu lado com o padre, e ali aconteciam milagres, e então eu fiquei apaixonado pelo carisma de Nova Jerusalém, e todo sábado e domingo eu ia para lá, ia com a minha esposa, né? E lá foi que começou a minha cura interior, quando uma pessoa pediu para que eu me levantasse e fizesse a leitura, né? E eu me levantei, fiz a leitura e ainda fiz uma oração. Aí começou a minha cura. E hoje estou aqui, curado, da timidez, estou fazendo programa de televisão já há 32 anos. Né? E tantos outros milagres já aconteceram, até depois da morte dele, eu tenho conseguido alcançar graças com ele, graças impossíveis até. Porque realmente a gente, quando convive com o santo, a gente sabe do poder que tem. Ele que era um homem de oração, um homem biblista. Eu ia fazer curso com ele lá, eu estou tão emocionado que eu vou até extravasar aqui o horário do programa, né? E eu saía de casa muitas vezes 7 horas da noite, ia para o Pirambu, que naquela época era muito, ainda é perigoso, não sei se é, mas era perigoso demais. Era o bairro mais perigoso de Fortaleza, o Pirambu. Para você ir lá de noite, era para você ter muita coragem, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem que ter medo de nada. Metia o pé na areia, até eu conversava com a Eni, que a gente, no começo, a gente tinha bicho de pé, porque lá dava muito bicho de pé, porque a gente andava na areia mesmo, lá no Pirambu, e eu tinha cheio de bicho de pé, mas ia para fazer o curso com ele. E ele, como você falava francês, na Bélgica e tudo, a língua dele era meio confusa. Ele me falava dos cursos que eu fazia, só fazia, ouvia, não entendia nada, mas saí de lá satisfeito, porque era tão elevado o curso que ele dava para mim e para os pescadores, eu não sei os outros como eram, nem se estavam entendendo, mas a gente saía assim, admirado, com amor grande à Bíblia, que eu dormia abraçado com a Bíblia, era a Bíblia todo o tempo perto de mim, tá entendendo? O amor que eu tinha e tenho, né, pela palavra de Deus. Por isso que eu sei que esses 40 anos são 40 anos de bênção, de graça para a igreja. Fico feliz que ainda não vou lá, mas eu vou falar com a produção, nós vamos pessoalmente lá, eu sei que tem um lado feminino também, ver a biblioteca e a gente contar a história muito melhor desses 40 anos. Com a presença de vocês seria muito importante, meu doutor, porque não é a questão só dos anos. Para a gente o importante não é só os anos. O que mais importante é aquilo que você assimilou durante os 40 anos. Que a Jerusalém, ele é um fruto que ele vai flutuando ao tempo, no decorrer da história,
que os frutos vão sendo produzidos. Nós que moramos na Jerusalém, com certeza, às vezes a gente não se dá conta do que a Jerusalém pode ser para a igreja, tanto do Ceará como de Fortaleza, como nosso querido Pirambu, como também para o Brasil e para o mundo. É a pretensão que nós queremos, se Deus quiser, ter uma casa em Roma, né? Estamos tratando disso, né? Só que a pandemia não deixou ainda a gente dar um voo, já está previsto alguns ir para lá, para começar a estudar também lá, fazer doutorado lá. Tem quantos padres lá? Nós estamos com Isaac com uns 14, não é isso? Então, normalmente, e aí, porque só podemos sair do Ceará quando for uma coisa mais substancial. Certo. Como diz São Paulo, né? Você já criança, agora você precisa comer uma coisa mais sólida. Sim. E essa coisa mais sólida da palavra de Deus é ter um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, mas não só o conhecimento da nossa língua, mas das outras línguas que compõem, principalmente do hebraico, do grego, que hoje a outra língua, alemão, ou essas outras línguas que acompanham. Então precisamos ter toda essa coisa sólida. E por isso a Nova Jerusalém nos 40 anos, uns 40 anos que foi tão assim apagadinho para a gente, às vezes, mas eu acredito que para a igreja do Ceará, para a igreja do Brasil, foi muito maior. Acho que o grito foi mais longe, um pouquinho, né? Então estamos lá e estamos esperando pessoalmente. Se o senhor ir pessoalmente, aqueles tempos, né, como recordar, a gente tinha muitos grupos, como tinha o Padre Júnior, que sempre vai aparecer lá, quando vinha para o Queremos Deus, né? Tinha, no caso, o senhor, né? Tinha a questão Moisés, que fez seminário também lá, esse pessoal, Emi, que começou também um trabalho lá com o Padre Caetano, né? E aí temos outras comunidades, temos o pessoal da comunidade Lúcia, né? Anuncia-me. E outras comunidades que nasceram. Face de Cristo. Face de Cristo, todo Paulo Mindeiro, com o fundador da comunidade lá, que é o menino, Aloysio, com a esposa, né? Então, esse pessoal todinho, e eu tenho o prazer de estar com você, acho que eu fui feliz, porque ter sido convidado. E quando eu disse, aquele homem ali é o doutor Piapim, eu conheço. Então, normalmente, acho que é uma felicidade, porque toda essa liderança antiga, nós conhecemos, fizemos parte. E a Jerusalém em si não. O Padre Caetano, como fundador da Jerusalém, mas a comunidade acolheu essas pessoas. Nós tivemos seminário, onde Moisés estava, tinha 600 pessoas fazendo seminário da renovação carismática, né? E o padre, 2h30 da tarde, um calor danado e todo mundo lá, olho grilado assim para ele, né? Escutando. Então, acho que o doutor foi muito providencial nesse momento da Nova Jerusalém dos 40 anos, e queremos vocês que nos escutam através dessa programação que vai ser colocado, né? Ele vai entrar na questão da sua programação de trabalho, certo, né? Agradecer essa oportunidade, né? Porque a gente não precisa estar na mídia o tempo todo, mas precisamos pelo menos uma coisinha para ver se a gente começa a ser conhecido um pouco mais. Bem, a gente poderia conversar o programa todo, mas eu vou passar para o irmão Isaac, para ele também, a palavrinha dele final, para os jovens que se sentirem chamados a esse carisma de amar a palavra de Deus. Eu acredito que primeiro se deixe, né? Se deixe entregar o chamado, porque Ele sempre está conosco e sempre está nos chamando. Não tenha medo de enfrentar qualquer chamado que se seja. Nós convidamos pela Bíblia, né? Nossa espiritualidade é o estudo da Bíblia, a contemplação, e que nos leva à missão. Todos nós temos essa missão, e eu me sinto muito bem, feliz por estar na Nova Jerusalém, podendo beber dessa água, né, beber dessa palavra, e também se deixar que os outros possam também beber dela. Então, sejam todos bem-vindos, busquem conhecer
a Nova Jerusalém. Tem o canal no Instagram, @Jerussalomitas, tem o site da Nova Jerusalém. E só entrar em contato também com a gente, que a gente acolhe com todo o coração. Bem, nós vamos agora para o nosso bloco, segundo bloco, mas no final do programa nós vamos receber a bênção especial e sei com a unção do Padre Caetano para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje no nosso programa. E nós continuamos com o nosso segundo bloco, recebendo com muita alegria o Padre Francisco, o irmão Isaac. Estamos juntos celebrando 40 anos de fundação do Instituto Nova Jerusalém. Instituto fundado pelo santo Padre Caetano de Tilés, tão amado por todo o povo da renovação carismática católica. Padre Francisco, a gente vai já encerrando o programa, mas eu gostaria que você falasse também tem um lado feminino também no Instituto? Tem. Fale sobre isso também. Olha, a Nova Jerusalém nasceu uma comunidade mista. Já nasceu mista, né? Já nasceu mista. Então, nós só estamos hoje, que representa as irmãs, a irmã Luciene, que foi eleita agora, superiora das irmãs. Nós nos separamos, estamos no mesmo espaço, só está uma cerca no meio, foi colocado, né? Só uma cerca no meio e não a cerca no meio, como diz, um muro no meio, mas esse muro também está de grade, que não está muito separando, porque às vezes quando a gente precisa, a gente está com elas, e quando elas precisam, estamos separados, porque a igreja exige que separe mulher e homens, tem que estar separados, né? Mas a comunidade feminina, com o mesmo carisma, com o mesmo tripé, que é o tripé da contemplação, Bíblia e pastoral, com a mesma coisa, só que hoje elas estão também em Teresina, no noviciado delas é lá. Sim. Mas estamos no mesmo espaço. Quem visita a feminina normalmente e visita a masculina tem o mesmo espaço, a biblioteca é a mesma, então vocês que foram nos visitar, né, Lídia? Então nós estamos no mesmo espaço. E nesse mesmo espaço tem como você ver, contemplar o mar, que é muito maravilhoso, muito da nossa biblioteca. Na beira da praia. Na beira da praia, nós estamos 100 metros para o Vila do Mar, né? Nós estamos na Vila do Mar e tem uma bela vista depois que foi feita a Vila do Mar. Então, há duas comunidades. Agora, eu não estou antecipando das irmãs, mas o carisma é o mesmo e foi uma experiência, nos amadurecemos com a presença feminina. Essa história de dizer que homens e mulheres não dá certo, isso não funciona, que para a gente funcionou. Irmão Isaac sabe que experimentou nesse período, né? Ele jovem, muito jovem, então vale a pena fazer essa experiência. Se o padre tivesse vivo, tinha dificuldade de ser separado. Bem, nós agradecemos a participação de vocês, que agora nós vamos para o nosso quadro, inaugurar um quadro novo no programa, com o nosso querido Rubens Rebouças, e depois nós voltamos com a bênção final do Padre Francisco e do irmão Isaac. Olá, bom dia. Eu sou o Rubens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a doutrina social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? Você já escutou esse nome, já escutou essa expressão em algum lugar?
Doutrina social da igreja se refere a toda a atividade social da igreja, se refere às atividades, às relações entre os homens e a sociedade e o Estado, as relações dos homens entre si, relações comerciais, relações políticas, relações econômicas, diz respeito à relação do homem com toda a criação, né? Diz respeito às relações do homem com os seres, não só os seres humanos também, mas, por exemplo, os animais, né? A terra, a biosfera, tudo isso está dentro daquilo que a gente chama de doutrina social da igreja. Mas um ponto principal da doutrina social da igreja é como a gente deve se inclinar em relação ao homem, aquele necessitado. Então a igreja tem um método de ação, que é o método da sua doutrina social. Como funciona esse método? Esse método funciona baseado naquela passagem do Evangelho que fala sobre o bom samaritano. Né? Relembrando aquela passagem, vinha uma pessoa passando numa estrada, né? foi abordado por bandidos que o feriram, que o deixaram no pé da estrada quase morto. E aí passou primeiro uma pessoa, olhou, não deu importância, saiu. Passou uma segunda, da mesma forma, não deu importância e foi embora. E um terceiro era um samaritano que vinha. Então o Evangelho diz que o samaritano olhou, se compadeceu e o ajudou. E aí ele levou aquela pessoa para uma enfermaria, tratou dele, cuidou dele, pagou as despesas dele. Então o método da doutrina social da igreja é exatamente esse: ver, julgar e agir. Então a igreja nos dá alguns princípios, depois a gente pode abordá-los aqui. Mas nesses princípios a gente aprende a ver as situações que estão ao nosso redor, as pessoas que sofrem, aqueles necessitados, os pobres, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, julgar as situações baseados nos princípios que a igreja nos dá através da sua doutrina social e a partir desses princípios e da ação concreta, tomar uma atitude, agir. Então a igreja nos ensina a ver, julgar e agir. Esse é o método da doutrina social da igreja. E todos nós cristãos devemos agir conforme esse método. Nós devemos aprender o que é que a igreja nos ensina, quais são os princípios da doutrina social, ou seja, como os homens devem se relacionar entre si. A partir daí a gente vai julgar as situações e vai agir de uma forma cristã, de uma forma correta. Certo? Mais para frente a gente vai abordar esse tema e aprofundar um pouco mais. Por hoje é isso. Fiquem com Deus. Bem, nós inauguramos o nosso quadro novo com o Rubens Rebouça, que vai ficar conosco aqui com o nosso programa, com a sua participação efetiva de jovem para jovem, enfim, para todos nós. Agora vamos encerrar o programa com a bênção do nosso querido Padre Francisco e do irmão Isaac juntos. Uma bênção dupla, junto com a unção do nosso querido Santo Padre Caetano de Tilés. Então nós vamos ficar de pé. Antes da bênção aqui rapidinho, né? Só agradecer a oportunidade, doutor, agradecer a oportunidade que vocês nos deram de apresentar nossa comunidade, com certeza, e rever nossa amiga pela outra vez. Então pedir a Deus a bênção de Deus, que Deus nos proteja e nos guarde. O Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O detalhe que está aqui, ele aqui, é para fazer a diferença que existe padre e irmãos, tá certo?